Bom dia, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a vida de toda a igreja nesse dia abençoado, dia do Senhor, dia 26 de abril de 2020. Estamos trabalhando nossa escola bíblica dominical, dando continuidade ao nosso curso, estudando a Confissão de Fé de Westminster, o nosso projeto deste ano. Que Deus nos abençoe nesta manhã, particularmente, que vamos estudar o capítulo 13 da Confissão de Fé, a doutrina bíblica da santificação. Vamos fazer a leitura de Romanos, capítulo 6, versículo 22 e 23, que é o texto básico da nossa lição de hoje. Diz assim a palavra do Senhor: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, vamos trabalhar isso, a obra de Deus, da sua graça em nós, promovendo o processo de santificação. Trabalho maravilhoso, obra do Espírito Santo na vida dos eleitos de Deus, né? A santificação, então, é um ato da graça de Deus acima de tudo, que se inicia por ocasião da conversão. No momento da regeneração, do novo nascimento, começa o processo em nossa vida e vai se desenvolver durante toda a vida, toda a vida. É um processo contínuo, um processo crescente, né, que exige de nossa parte o esforço, a renúncia, o zelo, a obediência, a fidelidade à palavra de Deus, o abandonar o pecado. É um processo que Deus vai trabalhando a nossa vida e nos transformando a cada dia. Por meio da santificação, nós expressamos a nossa fidelidade a Deus, na medida que nós nos consagramos dia a dia ao Senhor. Consagramos nossa mente, nosso coração, o nosso corpo, nossa vida ao Senhor. Isso é o processo de santificação. A santificação, então, gravem isso, é um processo que acontece por toda a vida cristã. Gravem isso no seu coração. A santificação é um processo que acontece por toda a vida cristã. Diferentemente da doutrina da justificação, que é um ato, foi realizado uma única vez lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu pelos nossos pecados e nos justificou pelo seu sangue diante do Pai. A santificação não começou ali na obra de Cristo e continua na vida toda do cristão. A Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 13, que o irmão tem o texto aí no livro, acompanhe, por favor. Os que são eficazmente chamados e regenerados, os salvos, tendo sido criado neles um novo coração e um novo espírito, são, além disso, santificados, real e pessoalmente, pela virtude, pelos méritos da obra, da morte e ressurreição de Cristo, por sua palavra e por seu Espírito que neles habita. Pela obra de Cristo, pela palavra de Deus e pela obra do Espírito que habita em nós, esses fatores todos concorrem para promover a nossa santificação. O domínio de todo o corpo do pecado foi destruído. Não somos mais escravos do pecado. As suas várias concupiscências são mais e mais enfraquecidas e mortificadas. Ou seja, é um processo de mortificação do pecado em nossa vida. É o abandono, é o deixar. E eles são mais e mais... os crentes são mais e mais vivificados e fortalecidos em todas as graças salvadoras, dia a dia. Para quê? Para a prática da verdadeira santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, iniciamos todos um processo de santificação, num trabalhar de Deus na nossa vida, nos tornando santos a cada dia, e é necessário esse processo até se consumar na glorificação quando estivermos com o Senhor. Essa santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida, enquanto estamos aqui. Ela vai abranger toda a nossa vida, tudo que temos e somos, mas nunca será perfeita nessa existência, nesta vida. Ainda subsistem em todas as partes dele, ou seja, em nós,
restos da corrupção ainda, da velha natureza ainda está presente. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Ou seja, nessa nossa vida temporal, ainda vamos lutar interiormente, o espírito contra a carne e a carne contra o espírito. É uma batalha. A santificação vai mostrar, revelar essa batalha que ocorre dentro de nós. Nessa guerra, embora prevaleçam por algum tempo as corrupções que ainda restam em nosso corpo, em nosso coração, contudo, pelo contínuo socorro da eficácia do santificador Espírito de Cristo, a parte regenerada do homem vence. É uma luta, é uma batalha contínua. Há resquícios do pecado, mas a parte regenerada no crente sempre vence. E assim os santos crescem em graça, aperfeiçoando a sua santidade no temor do Senhor. À medida que ele se consagra, ele utiliza os meios da graça e a santificação vai ocorrendo na sua vida. O que é santificação? Nosso Catecismo Maior, na pergunta 75, resume esses conceitos, essas verdades da seguinte maneira. Santificação é uma obra da graça de Deus. Gravem isso. Gravem a ideia primeiro. É um processo durante a vida toda e gravem esse conceito também. Santificação é uma obra de Deus. É uma obra da graça de Deus na vida dos eleitos, do povo de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos, conforme Efésios capítulo 1, são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito e pela aplicação da morte e ressurreição de Cristo, plenamente renovados, segundo a imagem de Deus. Que bênção, que bênção! É o processo como Deus vai trabalhando em nós, vai moldando e formando cada dia mais a imagem de Cristo em nós. Esse é um processo maravilhoso de santificação. Vamos crescendo, vamos amadurecendo, o Senhor vai trabalhando em nossa vida espiritual, vai trabalhando nossa mente, nossa conduta, nosso caráter, e cada vez mais a pessoa de Cristo vai sendo manifestando na nossa vida pela obra do Espírito Santo. Que coisa tremenda essa doutrina. Vamos destacar nesse capítulo da Confissão de Fé, alguns pontos que vai servir de referência para o nosso estudo da doutrina bíblica da santificação. O primeiro ponto é o seguinte, olha, a santificação é uma experiência exclusiva dos crentes, dos regenerados, daqueles que nasceram de novo, dos novos convertidos, ou seja, alguém que teve a primeira e grande transformadora experiência na sua conversão, e essa experiência vai continuando através da santificação na vida dos crentes, amadurecendo a vida dos crentes. Ok? A santificação é a experiência dos regenerados, dos convertidos. Vamos ver algumas passagens bíblicas? Romanos, capítulo 6, versículos 5 a 6, o versículo 14 e o versículo 22 dizem o seguinte: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Versículo 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Aí o versículo 22, Paulo conclui o raciocínio desse capítulo, que nós somos unidos lá na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, e consequentemente fomos salvos para a santificação. Ele diz assim: agora, porém, libertados do pecado em Cristo, pela obra de Cristo, pela morte e ressurreição de Cristo, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto agora para a santificação. Uma vez libertados,
transformados, e agora, como somos transformados e regenerados, o fruto da nossa vida é para a santificação e, por fim, a vida eterna, a salvação, né? Tudo isso são as evidências desse processo que nós somos salvos, que pertencemos ao Senhor, fomos libertos, somos santificados e seremos glorificados. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Gálatas capítulo 5, versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne. Ou seja, morreram em Cristo, foram crucificados em Cristo, com as suas paixões e concupiscências. Assim, esse é o princípio, né? Nós morremos em Cristo para uma vida nova. Se alguém está em Cristo Jesus, é nova criatura, diz o apóstolo Paulo. Segundo Tessalonicenses 2,13, diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Vejam só o processo de Deus, da graça de Deus na nossa vida. Escolhidos e separados, Deus para a salvação por meio da obra do Espírito Santo de santificação e fé na verdade. Que bênção, né? Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, 3 a 7, Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Santificação é um processo real, é um processo de transformação, de abandono do pecado, de consagração, de entrega de vida ao Senhor, de dizer não ao pecado. Então aqui está muito claro, a vontade de Deus é a nossa santificação. E a santificação significa se abster da prostituição. E no contexto lá de Tessalônica, é muito claro todo o ambiente pagão, todo o ambiente moral que aqueles crentes de Tessalônica viviam, e Paulo diz a eles: nós somos separados por Deus. Santificação é separação. Nós somos separados em Cristo e separados para Deus, para uma vida santa. E por isso temos que nos abster de toda devassidão, imoralidade, toda prostituição. Cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Próprio corpo, separado, consagrado. Nosso corpo não nos pertence mais, pertence ao Senhor. Fomos comprados pelo sangue. Então temos que separar o nosso corpo e reservar e consagrar a Deus. É a ideia fundamental da santificação. Não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. O que é? A concupiscência, ser dominado pelo pecado, pela cobiça sexual, a se entregar aos instintos, aos desejos, como os gentios que não conhecem, os homens que não conhecem a Deus. Aqueles que são do Senhor, são santos, eles vencem isso, eles superam isso, né? Eles passam por esse processo de tentação, mas eles vencem, não são vencidos pela concupiscência da carne. Eles se consagram o seu corpo ao Senhor. Isso é santificação. E desta maneira, e nesta matéria, ninguém ofenda ou defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é o vingador. Deus vê todas as coisas e sabe o que nós pensamos, o que nós desejamos e o que nós fazemos. Porquanto, versículo 7 diz assim, é claro nisso, né? Porquanto Deus não nos chamou para impureza. Deus não nos chamou para impureza sexual, desejo mental, ser dominado pelos instintos, não. Deus nos chamou para a santificação, uma vida consagrada, uma entrega de vida. Se alguém quer seguir a Cristo, tem que morrer para si mesmo e entregar-se inteiramente ao Senhor. Não existe cristianismo nem fé verdadeira sem esse processo de entrega total ao Senhor Jesus, de nossa vida, de nosso corpo, de tudo que nós temos ao Senhor. Isso é santificação. Só acontece na vida de quem é convertido. Não queremos esperar de pessoas não convertidas um comportamento santo, de esperar de pessoas não regeneradas uma conduta de santidade ao Senhor, porque não tem como, ele não tem o Espírito Santo nele, não tem esse processo, precisa ser salvo, precisa de conversão, precisa passar pelo novo nascimento, precisa ser crente de verdade. Somente aquele que tem Espírito é que entende as coisas do Espírito e busca uma vida de santificação. É obra apenas no coração dos regenerados.
A santificação é uma experiência muito importante e necessária na vida do crente. É muito importante. Esse processo é algo que tem que acontecer na vida do crente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem aquele que não participa desse processo de santificação, que não está nesse processo, não verá o Senhor. Vamos ver aqui alguns versículos, algumas passagens. Mateus capítulo 5, versículo 8, na lista das bem-aventuranças, que caracterizam o cidadão do reino dos céus, o discípulo de Jesus, os convertidos a Cristo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Ou seja, aqueles que passaram por um processo de novo nascimento, de regeneração, estão numa vida de santidade, processo de santificação. Seu coração é transformado, limpo de coração e de mente, esses verão o Senhor. Romanos 6, 22, 23, nós já vimos, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto da nossa vida para a santificação. Às vezes nós entendemos os frutos como obras sociais, como obras realizadas. Os frutos são espirituais, são as evidências da ação do Espírito Santo na vida do cristão, evidências de maturidade espiritual, de mente sã, de mente saudável em Cristo Jesus, né? Vida consagrada, pensa as coisas de Deus, deseja as coisas de Deus, acima de tudo, tem um olhar vertical. O que Deus quer na minha vida, na vida da sociedade, na vida da minha igreja? É um fruto para a santificação, para a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Cristo é a força, é o sentido, o propósito da nossa vida. A santificação é entender Cristo, é ter mais de Cristo em nós, cada vez mais Cristo em nós, em nosso coração, é viver para a sua glória. Isso é assim que é a vida do cristão, a santificação é isso. A santificação não é meramente externa, acima de tudo é um coração transformado, libertado, consagrado a Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 14, tem um tema precioso demais. A exortação do autor sagrado é: segui a paz com todos e a santificação. Persegui, buscai, esforçai-vos pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Não estará diante do Senhor. Temos que levar muito a sério a nossa vida cristã e a nossa vida com o Senhor, nosso testemunho diante do Senhor, diante de Deus, acima de tudo, uma vida santa, uma vida consagrada, crentes realmente santificados e dedicados e consagrados ao Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 23 diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. É a oração de Paulo. E o vosso espírito, alma e corpo, todo homem, o homem todo, sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. É a oração de Paulo, para Deus santificar a sua igreja e nos santificar. Ele está orando pelos aqueles crentes, para Deus santificá-los e prepará-los, assim, conservando o seu coração, todo o seu ser íntegro e irrepreensível até a volta de Jesus. É o que Deus espera de nós. Que o nosso coração seja puro diante do Senhor. Que a nossa conduta, nosso testemunho seja irrepreensível diante de Deus até a volta de Cristo. Isso é o que importa. Uma vida reta diante do Senhor, aguardando a volta de Cristo e nos preparando para a volta de Cristo. De que maneira? Arrumando a nossa vida, consertando a nossa vida, fazendo a coisa certa, agindo de acordo com a vontade de Deus na terra, sendo agente de Deus na terra. Um coração íntegro e um testemunho irrepreensível até Jesus voltar. Isso é santificação, cada vez mais. Precisamos de uma igreja santa, de uma geração de crentes realmente santos ao Senhor, tenha Ele como alvo da vida. 2 Pedro 3, 13 e 14 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Ele vem tratando desse tema no capítulo 3. Ele vem falando sobre o final dos tempos, sobre a volta de Cristo, respondendo a pessoas que na vida da comunidade estavam questionando, até duvidando da volta de Cristo. E ele vem afirmando: o Senhor voltará porque as suas promessas vão se cumprir. E finalizando o tratar desse assunto, ele diz também: nós também, segundo a sua promessa de Jesus, né, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita a justiça. Estamos aguardando a consumação do século. Estamos aguardando o cumprimento de todas as coisas.
Por esta razão, aí ele conclui, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. Nós aguardamos novos céus e nova terra, esperamos estas coisas e nos esforçamos, nos empenhamos para sermos achados por ele em paz, sem mácula, sem mancha, sem pecado e irrepreensível. Isso é santificação, é buscar uma vida de santidade, é se esforçar para ter uma vida correta diante do Senhor e diante dos homens, até Jesus voltar. Isso é bênção. É o que nós temos que fazer. É a nossa preocupação do crente. Será que como é que está a minha vida? Será que tenho obedecido o Senhor? Tenho guardado os mandamentos do Senhor? Tenho sido bênção nas mãos do Senhor? Senhor, o meu coração tem sido puro. Senhor, sonda meu coração. Vê se há em mim algum mal, alguma coisa errada. É a oração do crente piedoso. Senhor, visita a minha vida e sonda, Senhor, me perdoa. Perdoa até dos pecados ocultos, Senhor. Tem misericórdia. Assim é o crente que em sua vida devocional e piedade busca a vontade de Deus e a santidade de Deus na sua vida. A santificação é uma experiência, irmãos, que aperfeiçoa o crente, aperfeiçoa. É um processo de transformação e de crescimento, de aperfeiçoamento. Quem está no processo tem que se tornar um crente melhor a cada tempo, a cada etapa da sua vida, do seu conhecimento, das suas experiências com Deus. É um processo maravilhoso de aperfeiçoamento em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito. Nos purifiquemos. Aquilo que nos leva a cair, pensamentos, ideias, conceitos, comportamentos. Temos que condenar o pecado, queremos não ser coniventes com o pecado, não aceitar o pecado assim como algo normal, como algo da vida. Não, para o crente o pecado é pecado. As coisas que transgridem a palavra do Senhor são pecados, seja quais forem, no sentido moral, de corrupção, de mentira, de suborno, de violência, de crueldade, como no sentido também sexual, as questões, as noções todas que a sociedade impõe sobre nós. Temos que assim, rejeitar aquilo que contraria a palavra do Senhor, ou seja, nos purificar de toda imundícia, da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. É a busca do crente, eu desejar, Senhor, eu quero ser puro de mente, puro de coração e puro na minha vida, que minhas mãos sejam limpas diante do Senhor, que quando o Senhor voltar, as minhas mãos sejam limpas diante do Senhor. Tenha misericórdia, ó Pai amado. É assim o pensamento do crente, amado. Romanos 6, versículo 12 e 14, diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos da iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos da justiça. Então, em vez de oferecer seu corpo para a prática do pecado, e Paulo era muito consciente de que nessa questão da prostituição até espiritual, religiosa, nos templos pagãos, o conceito daquele século apostólico, desse primeiro século, é muito forte isso, a influência do paganismo, e a sua conduta moral, o seu comportamento, e Paulo fala aos crentes lá em Roma, tanto judeus como gentios convertidos, que os seus corpos têm que ser consagrados. Somos salvos em Cristo, fomos libertos em Cristo do poder do pecado e temos que oferecer nossos membros a Deus como instrumentos de justiça, não como instrumentos de iniquidade. Oferecer a Deus como ressurretos que somos, nosso corpo, nosso braço, nosso ser ao Senhor Jesus, para sermos instrumentos de vida, de transformação, não instrumentos de vaidade. Ou seja, usar nosso corpo como instrumento de vaidade, para atender nossos interesses pessoais de vaidade. O corpo do crente pertence ao Senhor, tem que ser consagrado para o serviço da obra de Deus. Você foi ressuscitado em Cristo Jesus.
para uma vida nova. E nossos membros têm que ser consagrados ao Senhor. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, diante disso, amado irmão, ofereça a Deus sua vida, seu corpo, seus membros como instrumento de justiça, porque você pertence ao Senhor. Isso é santidade, isso é santificação. O objetivo não é você ser feliz e fazer o que você quer, né, do jeito que você quer, não. É você glorificar o Senhor com a sua vida, com o seu corpo, com a sua mente. Entregar tudo ao Senhor. Isso é santidade, isso é santificação ao Senhor. A santificação é uma experiência que provoca uma luta contínua da carne e do espírito, sem dúvida, porque agora, libertos do pecado, temos que trabalhar essa velha natureza que está em nós, que quer nos derrubar, que quer nos escravizar. Por isso o Espírito Santo é a graça, a presença do Espírito em nós é maravilhosa para nos dar vitória sobre isso, amados. Gálatas 5,17 diz assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. 1 Pedro 2,11 diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, para vos abster das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Romanos 7, 19 e 23 diz assim também: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Essa luta, Paulo retrata no capítulo 7 de Romanos, esta luta interior do crente, o espírito trabalhando nele e a carne trabalhando para o pecado que ele chama, esse é o princípio da carne, é o pecado que habita em nós, é a velha natureza. Que nos leva a fazer o que nós não queremos, porque é uma luta para nos mover a fazer aquilo que nós não queremos. É o espírito e a carne guerreando dentro de nós. Na medida que, na sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo diz: se andarmos no espírito, jamais satisfaríamos as concupiscências da carne. Por isso ele trabalha muito lá as obras da carne, e o fruto do Espírito. Na medida que nós crescemos no Espírito, somos guiados pelo Espírito, andarmos no Espírito, se evidencia em nossa vida amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Mas como essa vida espiritual e esse comportamento maravilhoso se evidencia? Na medida que nós andarmos com Ele, andarmos no Espírito, somos assim, abandonarmos o pecado e consagrarmos a Deus dia a dia. Em quinto e último lugar, a santificação é uma experiência de crescimento do crente. É uma experiência de crescimento. Nós somos sendo aperfeiçoados e crescendo dia a dia na graça de Deus. Atos 20, 32 diz assim: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados, que é a igreja do Senhor, os eleitos do Senhor que estão sendo santificados. Romanos 6,14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da graça, debaixo da lei, e sim da graça, diz assim o apóstolo Paulo. Que bênção, estamos debaixo da graça de Deus, operando na nossa vida. Ou seja, a certeza da vitória, não é que nós somos bonzinhos, ou temos a capacidade de vencer ou nos esforçar, não. É o Senhor que nos capacita a chegar a um bom resultado do nosso esforço e do nosso empenho, por sua graça operando em nós. Louvado seja Deus por isso. Tudo é graça. Estamos debaixo da graça e vivemos na dependência da sua graça maravilhosa. 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,23 diz: o mesmo Deus da paz
vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Já lemos essa passagem, ok? Vamos recapitular. Recapitulando o que nós já vimos até o momento. A santificação é uma experiência dos regenerados, ou seja, dos convertidos. Ela é necessária, ela é importante, ela é fundamental na vida do crente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ela é uma experiência que aperfeiçoa o crente. Ela é uma experiência que provoca uma luta entre a carne e o espírito, e ela é uma experiência de crescimento na graça de Deus. Grave esses 5 pontos. É uma experiência dos crentes, ela é necessária, ela aperfeiçoa, ela causa uma luta, mas a vitória é certa daquele que tem o espírito. E ela é uma experiência de crescimento na graça de Deus. Louvado seja Deus, amado, que possamos entender esse processo, essa obra da graça de Deus, que é a santificação. É uma obra da graça de Deus, esse processo maravilhoso e gracioso que ocorre na vida inteira do crente. Portanto, Levítico capítulo 20, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Palavra do Senhor lá no deserto ao povo de Deus, para se separar, para se santificar por causa da santidade de Deus. Guardai os meus mandamentos e cumpri-os, diz o Senhor. Eu sou o Senhor que vos santifico. É assim que ele faz. Como que a igreja lá no Antigo Testamento, o povo de Deus, assim se santificava? Cumprindo, obedecendo a palavra, obedecendo e cumprindo os estatutos de Deus. Levítico capítulo 20, versículo 26 diz mais: ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos povos, para serdes meus. Santificação é separação. Fomos separados do mundo, fomos tirados do mundo e pertencemos ao Senhor, e devemos consagrar e ter uma vida santa, porque é santo aquele que nos chamou. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, é Pedro falando agora à igreja, aos crentes, tornai-vos santos vós mesmos em todo o vosso procedimento. Então, a santidade se revela em ações, atitudes, comportamento, conduta, escolhas, decisões do crente, procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E a mesma base lá de Levítico. Porque qual a base a motivação da santidade do crente, essa busca, esse esforço, deixar o pecado e abandonar as coisas erradas, senão é o próprio Deus, nosso Deus santo, é a sua palavra. Não o que você acha, o que as pessoas dizem, o que as pessoas pensam. A gente encontra muitos crentes dando muita ênfase à sua experiência, o que ela pensa, a sua opinião. Eu acho que não é tudo isso. Acho que, para que tanto? Eu não penso diferente. Para mim, isso é assim. Para mim, isso é assado. Isso não importa. O que importa é a palavra de Deus e o Deus da palavra. E nossa fidelidade a Ele. Amado, não se deixe levar aí por comportamentos errados de irmãos que não levam muito a sério a sua vida cristã, o seu testemunho, comprometidos com o mundo, comprometidos com o pecado. E assim, e seu coração nem se deixa levar por isso. Sua consciência nem é afetada pela palavra do Senhor. Não se deixe levar pelos maus exemplos, não. Seja santo. Busque uma vida de consagração e santidade diante do Senhor. John Wesley já disse uma frase muito interessante, né? Simples é essa doutrina. A conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. É esse processo mesmo. Vai tirando as coisas que trazemos, as paixões que trazemos da nossa vida antes de Cristo. Portanto, irmãos, segui a paz. Buscai a paz entre os homens,
A paz no seu coração, a paz na família, a paz na igreja. Seja um pacificador, busque sempre o caminho da paz, da conciliação. No mundo, não mais no mundo tão conturbado, um mundo tão confuso, tão de oposições, sem Cristo, os homens egoístas, buscando seus interesses, assim, não tem Deus, o homem não tem Deus. A sociedade precisa da paz, a paz de Deus. Por isso que Jesus disse de seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Como o mundo a dá. Então a paz de Cristo era tremenda, vem dos céus, ela inunda o coração e transborda a nossa vida. E nós podemos assim influenciar, contaminar a sociedade com a paz de Deus, somente com a paz de Deus. Não é somente essa paz que os homens se reconciliem apenas por acordos e alianças, não, é a paz de Deus. Só Deus no coração dos homens vai trazer a paz. E a santificação, que é o processo do crente. Busque a paz, busque a santificação, uma vida consagrada e dedicada ao Senhor. Que Deus nos ajude, que Deus nos capacite, que Deus nos ilumine o nosso coração para entendermos que doutrina preciosa e tão importante na vida do crente, a doutrina da santificação. Santificação. Que Deus abençoe ricamente a tua família, meu amado irmão, nesse dia, dia do Senhor. Fique com Deus, fique na paz de Deus, que Deus guarde e ilumine realmente o teu coração e a tua casa, é o desejo do meu coração. Muito obrigado, que Deus abençoe, que a paz do Senhor guarde assim a tua vida, estude a palavra do Senhor, estude o nosso livro, tenha a paixão e desejo de aprender, de se aprofundar e crescer nas doutrinas bíblicas do Senhor. Que Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.